Lição de número 10. Tema da lição: a promessa do Espírito. A promessa do Espírito Santo. Texto áureo se encontra no Evangelho de acordo com João, capítulo de número 20, versículo 22. Abre aspas. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esta lição é uma lição que vai nos trazer grandes esclarecimentos a respeito da pessoa do Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade, ou se preferir, a terceira pessoa da divindade. Sim, porque Deus é uno e a natureza de Deus é divina. E o Espírito Santo tem a mesma natureza que Deus possui, juntamente com o Jesus Cristo e o Pai. Natureza de Deus, natureza divina. O Espírito Santo tem a mesma natureza que o Pai e que o Filho. Natureza divina. Isto é, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo tem os mesmos atributos, as mesmas qualidades únicas e exclusivas de Deus, da divindade, tais como onipotência, onisciência, onipresença, presciência, eternidade, infinitude, imutabilidade. O Espírito Santo tem esses atributos que são únicos e exclusivos de Deus, da divindade. Portanto, o Espírito Santo é Deus. E é sobre este tema, a promessa do Espírito, que nós vamos estar aqui discorrendo a partir de alguns versículos que se encontram no Evangelho de acordo com o evangelista e apóstolo João, o evangelho que leva o seu nome. Capítulo de número 14, versículo 16 ao 26, capítulo de número 16, versículos 7, 8 e 13, além do capítulo 20, versículos 21 e 22. Muito bem. Em primeiro lugar, eu quero aqui falar alguma coisa a respeito da personalidade do Espírito Santo, já que o tema diz respeito à sua pessoa. E por pessoa, subtende algumas características, tais como pensamento, sentimento e vontade. O Espírito Santo, ele tem essas características, porque ele é uma pessoa, bem como Jesus Cristo e o Pai eterno, igualmente. Cada um individualmente é uma pessoa. Isto é, pensa, sente e tem vontade própria. Então vamos aqui falar sobre
essas características que dizem respeito, características que são peculiares a uma pessoa, e aqui nós vamos fazer referência ao Espírito Santo. 1 Coríntios 2, versículo 10. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele pensa. Sondar é pensar, é raciocinar, é arrazoar. O Espírito Santo, como pessoa, ele pensa. Mas não só isso. Vamos aqui aos Romanos, capítulo de número 15, versículo 30, onde nos informa o seguinte: o Espírito Santo também ele tem sentimento. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, peço que juntem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Então o Espírito Santo pensa, o Espírito Santo sente, mas o Espírito Santo ele também tem vontade. 1 Coríntios 12, versículo 11. 1 Coríntios 12, versículo 11, nos informa o seguinte, 12, 11. Mas um só é o mesmo Espírito, com E maiúsculo. Porque quando se refere a espírito de demônios, trata-se de E minúsculos. Quando se trata de espírito humano, E minúsculo. Quando se trata de Espírito Santo, E maiúsculo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa e tem que ser diferenciada através dessa letra garrafal. Voltando. Mas um só é o mesmo Espírito. Realiza todas estas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Então nós vemos 3 características do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 10, ele pensa. Romanos 15, versículo 30, ele tem sentimento, amor. E 1 Coríntios 12, versículo 11, ele tem querer, tem a faculdade da volição, da vontade. Mas vamos reforçar ainda mais. Em João, de acordo com João, capítulo de número 14, 26, está aqui, ó. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo ensina. Para ensinar tem que pensar. Ninguém consegue ensinar sem que antes tenha que aprender. E para aprender tem que pensar, porque o pensamento é responsável pela absorção do conhecimento. E é claro que o Espírito Santo, ele sabe tudo e sabe de forma
sem precedente, sem que houvesse também um princípio. Ele sabe eternamente, porque é Deus. Mas o certo é que ele vos ensinará. Então, se é dito que ele vos ensinará, isso implica em dizer que ele pensa. Muito bem. Efésios capítulo 4, versículo 30, ele tem sentimento. Vamos lá. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele pode se entristecer, quer dizer, ele tem sentimento. Então, o Espírito Santo pensa, o Espírito Santo tem sentimento e o Espírito Santo tem vontade. Estou pegando 2 referências para cada faculdade, porque a Bíblia diz que, com testemunho de 2 ou mais pessoas, toda palavra seja estabelecida. Capítulo 13, versículo 2, de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3, versículo 2, de Atos dos Apóstolos. Assim está escrito. Eu vou ler do capítulo 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então o Espírito Santo, ele tem vontade. Ele orientou a comunidade ali para que separassem Saulo e Barnabé, com quem o Espírito Santo tinha uma obra a realizar. Então nós vemos que o Espírito Santo é uma pessoa. É inegável que o Espírito Santo é uma pessoa. É uma pessoa que reside em você, que reside em nós, isto é, que reside na igreja. Você é parte da igreja? Então você tem o Espírito Santo residindo em você. 1 Coríntios 3. O assunto aqui é o Espírito Santo, é o tema. O Espírito da promessa. Vamos lá. 3,16 de 1 Coríntios. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O Espírito Santo habitava ali na comunidade de Corinto. Na comunidade de Corinto. 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Nós não somos donos de nós mesmos. Nós pertencemos ao Espírito Santo. Nós pertencemos ao Espírito Santo. Não somos donos de nós mesmos. Por isso que não podemos fazer a nossa própria vontade. Porque, de acordo com Romanos 12, 2, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O contrário da vontade de Deus seria a vontade do homem. Má, desagradável e imperfeita. É só inverter. Essa vontade, ela se encontra influenciada pelo Satanás. Quando nós fazemos a nossa própria vontade, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Onde é que está escrito?
está escrito aqui nas Escrituras Sagradas, e eu vou verificar aqui. Eu vou ler para nós. Vamos lá. Vamos lá, então. Primeira aos Coríntios, ou melhor, agora não é primeira aos Coríntios. Agora não é primeira aos Coríntios, agora é primeira a Timóteo. Muito bem, agora é primeira a Timóteo, onde está escrito o seguinte, 1 Timóteo. Vamos lá. Vamos lá então, ok? 1 Timóteo 2, é isso mesmo? Não é 2. Não é 1 Timóteo 2, não é 1 Timóteo 3, não é 1 Timóteo 4, mas pode ser 1 Timóteo 5. Não é verdade? Não é 1 Timóteo, então seria 2 Timóteo 2. Tá demorando a encontrar, hein? Tô demorando a encontrar, mas eu tenho que ler. Ok. 2 Timóteo 2, a partir do 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem a Deus, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu, para fazerem o que ele quer. Tem pessoas que estão presas aos laços do diabo, estão aprisionadas aos laços do diabo, fazendo o que o diabo quer, isto é, fazendo a vontade do diabo, que ao contrário da vontade de Deus, é má, desagradável e imperfeita. Vai levar à destruição. Muitos já foram destruídos. Então nós temos que fazer a vontade de Deus. E para fazermos a vontade de Deus, nós temos que ter consciência que somos templo do Espírito Santo. E de acordo com o versículo que eu li, não somos donos da nossa própria vida. Como é que nós vamos fazer a nossa própria vontade se nós não somos donos da nossa própria vida? Foi o que eu li aqui, vou reler. 16, 19, 1 aos Coríntios. Olha só. Vamos começar do 18. O que a pessoa faz quando acha que é dona da sua própria vida? Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados, versículo 20, por bom preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Quer dizer, corpo de vocês, entre aspas, porque o corpo é do Espírito Santo. E nós temos que glorificar a Deus através desse corpo que foi nos emprestado. E o Espírito Santo, ele quer continuar morando, residindo neste corpo, a fim de que a vontade dele seja feita através de nós. Porque é através de nós que a vontade de Deus vai estar sendo feita. 2 aos Coríntios, capítulo de número 3. Ou melhor, 2 aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo, do Deus vivo. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então o Espírito Santo reside em nós e
está habitando no nosso meio. E não só isso, nós pertencemos a Ele, pertencemos a Deus. E Deus pertence a nós. Por quê? Esse pertencimento a Deus e Deus a nós diz respeito à aliança. Existe uma aliança. E a aliança pressupõe isso. Nós somos de Deus e Deus é nosso. Muito bem. A promessa do Espírito. Aqui, no João 14, versículo 16, diz-nos o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Versículo 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus, ele, depois de ressuscitado, ficou ainda 40 dias se apresentando para os seus seguidores e depois ele foi assunto aos céus. Mas antes, ele havia dito que ia enviar o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E enviou. Passado 50 dias após a sua ressurreição, o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Se encontra lá em Atos 2. E foi ali derramado sobre 120 seguidores de Jesus, incluindo a própria Maria. Maria também estava esperando. De acordo com Atos, capítulo de número... Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. É isso? Vamos ver se é. Ou 1. É capítulo de número 1. Vamos lá. Capítulo de número 1. Versículo 14. Vamos ver o que é que está escrito aqui. Estamos falando a respeito da promessa do Espírito Santo. Muito bem. Esse tema maravilhoso nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento. Capítulo de número, versículo 14, diz o seguinte. Não, vamos a partir do 13. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Está vendo? Então nós vemos que aqui estavam esses apóstolos, Maria e os irmãos de Jesus também, esperando o cumprimento da promessa que se deu no dia de Pentecostes. Eu li o capítulo 1, versículo 13 e 14. E no capítulo 2, nós vemos, portanto, capítulo 2, o derramado do Espírito Santo, que veio sobre toda a carne. Toda a carne dos que creram, Que, aliás, é uma promessa lá de Joel. Deus usou o profeta Joel para fazer referência a esse dia. Deus falou através do profeta Joel que nos últimos tempos derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E essa promessa, ela teve o seu cumprimento parcial em dias de Pentecostes, uma vez que essa promessa ela é uma promessa de dupla aplicação. Ela teve a sua primeira aplicação em Atos 2 e terá a sua segunda aplicação e última por ocasião da vinda de Jesus, quando Jesus vier para salvar os remanescentes judeus. Quando Jesus vier para julgar as nações, prender Satanás, o falso profeta, lançá-los vivos dentro do lago de fogo, Jesus vai julgar as nações e vai salvar os remanescentes judeus. E depois vai restaurar a terra para o milênio. Durante esse tempo, haverá, portanto, a segunda fase do derramamento do Espírito Santo sobre os judeus e aqueles ou aquelas nações que pelejaram em favor dos judeus na chamada guerra do Armagedon.
ou Monte Meguido. Muito bem. Então, essa promessa se cumprirá cabalmente. Aqui o Senhor Jesus afirma-nos o seguinte: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece, mas vós conheceis porque habita convosco, estará em vós. O mundo não conhece. O mundo não conhece o Espírito Santo. O mundo não conhece o Espírito Santo. As pessoas que são pagãs, as pessoas que são incrédulas, não conhecem o Espírito Santo, não conhecem o Pai, não conhecem o Filho e nem conhecem o Espírito Santo. Muito bem, vamos ver. João 15, 21 nos informa o seguinte: tudo isso, porém, farão com vocês, por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. O mundo não conhece o Pai. Jesus está falando aqui que os seus seguidores seriam perseguidos, seriam presos, alguns seriam mortos. E tudo isso aconteceria porque eles, aqueles mundanos, carnais, religiosos, sem Deus, não conheciam a Deus. Não conheciam o Pai, não conhecia o Filho. O Evangelho, de acordo com João, capítulo 1, versículo 10. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu Jesus. E eu li aqui, onde é dito, né, no versículo 17 do Evangelho conforme João 14, 17, onde é dito: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece. O mundo sem Deus, de acordo com 1 de João 5, versículo 19, o mundo sem Deus jaz no maligno, tem a influência de Satanás. Esse mundo pagão, carnal, mundano, corrupto, imoral, perverso, injusto, iníquo, não conhece o Pai, não conhece o Filho, não conhece o Espírito Santo, não conhece você. Você que é salvo. O mundo não está nem aí para você. Por isso que você tem que confiar cada dia mais em Jesus Cristo. O mundo da política, o mundo da economia, o mundo, enfim, o mundo da maldade, da injustiça não está nem aí para você. O mundo incrédulo, o mundo que se opõe a Deus não está nem aí para você. 1 João 3, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não conhece o Pai, não conhece o Filho, não conhece o Espírito Santo, nem conhece você. O que significa dizer isso? Que o mundo não tem relacionamento nem com Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, nem com você que pertence a Deus, que é filho e filha de Deus. O mundo não tem relacionamento com você. Nós temos que orar pelo mundo. Jesus assim nos ensinou. Temos que orar por todos, inclusive pelos inimigos. Nós temos que falar bem dele, diria Jesus, fazer o bem. Nós temos que fazer a nossa parte. Agora temos que ter essa consciência que o mundo tem a influência do Satanás. E não importa se é vizinho, se é parente de sangue, irmão carnalmente falando, irmão da fé, não importa. Se der lugar ao diabo, não nos reconhece como filhos e filhas de Deus. Tornou-se mundo. E mundo é isso aí que eu acabei de ler. E tampouco dão valor à palavra de Deus. A palavra de Deus para o mundo não tem valor nenhum. A palavra de Deus é zombada por muitos aí, escarnecida. O mundo faz isso com a palavra de Deus, incluindo os falsos profetas. Torcem as escrituras para o seu bel prazer, para se enriquecerem através da palavra de Deus. Também os falsos profetas estão no mesmo nível que o mundo. São filhos de Satanás. Precisam se converter enquanto ainda estão respirando. Porque enquanto a vida, a esperança. Está escrito na palavra de Deus.
lá no capítulo, me parece que 9, 5, ou é 5, 9 de Eclesiastes. Antes, um cão vivo do que um leão morto. Isso significa dizer, enquanto a vida, a esperança. Muito bem. Ó, vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 17. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Tem pessoas que estão comercializando a palavra de Deus. Mas Paulo falou, não, nós falamos da parte de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, unido a Cristo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que pregar a palavra de Deus unidos a Cristo, em comunhão estreita com Cristo, em submissão a Cristo, fazendo a diferença como salvo, lavado, remido no sangue de Cristo. Muito bem. Versículo 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. O Espírito Santo voltou, está aí, ó, dentro de você. O Espírito Santo reside no corpo que pertence a Cristo, que é a igreja. Ele é o cabeça dessa congregação, universalmente falando. Ele é o comando, o cérebro dessa comunidade, universalmente falando, que tem ele como Salvador e único Senhor de sua vida. Muito bem. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Você tem que aprender da palavra de Deus cada dia, porque na hora que você precisar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Capítulo 16, versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, se eu não for, ele não virá, mas se eu for, enviá-lo-ei. O Espírito, né? O Consolador. Muito bem, repetindo a frase. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então Jesus foi e enviou, e ele veio em dia de Pentecostes. E está aí com a igreja, está no seio da igreja, está no comando e no governo da igreja. Versículo 8. E quando vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele fala de tal modo que Jesus Cristo venha a ser glorificado, venha a ser honrado. Quando alguém diz assim, eu tenho o Espírito Santo, e está falando, mas a fala dele está exaltando a si mesmo, ele não tem o Espírito Santo coisa nenhuma, porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, a exemplo do João Batista, que foi cheio do Espírito Santo quando ainda estava no ventre de Isabel, a Bíblia fala que João Batista declarou, convém que ele cresça e que eu diminua. Então Jesus tem que ser glorificado, tem que ser exaltado. Jesus é que tem que ser visto em minha vida e não eu, porque eu não tenho nada a oferecer a ninguém. Agora o Espírito que está em mim tem. Tá certo? Agora terminando. Disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Então, os apóstolos receberam o Espírito Santo, foram os primeiros a receberem o Espírito Santo assim que Jesus ressuscitou. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio assim com uma força ainda maior sobre os apóstolos que já tinham recebido ele. Agora o Espírito Santo os capacitou de uma forma tremenda.